Então, basicamente, a gente vai comentar hoje, né, o tema 36 da plataforma, que fala sobre a atuação, né, o papel das forças policiais brasileiras na proteção ao meio ambiente. Logicamente que não é só a PF e a PRF que atuam na preservação do meio ambiente, todas as polícias, né, militar, civil, corpo de bombeiro, todos eles atuam na preservação do meio ambiente, mas como é um tema bem assim, um tema que faz uma conexão, né? Então a gente conecta a atividade policial com proteção ao meio ambiente. O CESP tem uma característica muito peculiar, que ela sempre traz esses temas de meio ambiente nas suas redações. Então, a gente vai contemplar essa possibilidade de abordagem hoje aqui nesse bate-papo, né? Eles são alunos do curso, e aí quero agradecer a presença de vocês aí, meu amigo Renato, Lucas, Léo, todo mundo aí, o Renato no Rio de Janeiro, o Lucas em Recife e o Léo em Natal. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Agradecer a confiança aí. Vamos construir junto essa redação aqui hoje, esse bate-papo sobre esse assunto, na visão do aluno. É muito bom a gente ter essa visão do aluno também, para que a gente consiga, com certeza, a dúvida de vocês é a dúvida de muita gente. A gente sempre recebe muita dúvida repetida e, às vezes por falta de se colocar no lugar do aluno, né? Tipo assim, ó, pô, o que é que ele está pensando? O que a galera está pensando? Como é que eles estão enxergando esse assunto? Às vezes a gente pode dar um direcionamento melhor. Não tenho medo de errar, não tenho medo de falar besteira, e quem está aqui para aprender mesmo. E é isso aí, vamos para cima. Então, eu vou mostrar aqui para a galera o tema, né? Vou mostrar aqui o tema. O tema é esse aqui, o tema 36 da nossa plataforma. Tá? E ele tem o seguinte texto. No ano de 2020, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase o dobro de madeira ilegal do que em 2019. Então, de um ano para outro, né, houve o dobro de apreensões de madeira ilegal. Já a Polícia Federal confiscou o equivalente a 427,7 milhões em recursos extraídos da natureza. Segundo o diretor-geral da PRF, Eduardo Ajo, mais de 36.997 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos em rodovias federais de janeiro a novembro deste ano. O resultado é 95% superior aos 18... Pô, os cachorros ali estão virados no diabo, né? Virados no... Eita, dogs. Vamos lá. O resultado é 95% superior aos 18.945 mil metros cúbicos apreendidos em 2019. Em 2018, foram apreendidos 13,904 mil metros cúbicos. Então, aqui é 18,945 mil e aqui 13,904 mil metros cúbicos. Além do maior volume de madeira ilegal, os policiais rodoviários federais também resgataram um número maior de animais silvestres. Foram 34 mil espécimes este ano, contra 11 mil no ano passado e 18 mil em 2018. Cara, esse dado aqui, ele é bem... Não é preocupante, mas ele é curioso, né? Porque uma coisa aconteceu. Ou houve um aumento dos crimes ambientais, de madeira ilegal, ou a polícia começou a trabalhar mais. O que vocês acham? A polícia começou a trabalhar mais ou houve um aumento na exploração aí? Eu acho que a polícia começou a trabalhar mais, né? Eu acho que com essa nova entrada do pessoal da PRF, 1.600 novos, né? A galera entrou com gás mesmo e foi atrás. Principalmente na região de fronteira, né? Que é onde acontece mais essas questões ambientais. Então, eu acho que, eu não sei, eu não consigo ver uma relação da pandemia com isso. Talvez os criminosos achassem que não teria fiscalização por causa da pandemia, que a PRF poderia estar preocupada com outras coisas, não sei. Mas eu acho que a gente pode relacionar dessa forma também. Você vê que na verdade, foi uma atuação...
uma atuação mais conjunta, né? As polícias se uniram, aquela história de integração, e aí houve um trabalho mais integrado, né? E aí isso, naturalmente, trabalha com inteligência, com informação, e também, a gente pode também colocar um componente seguinte, com a pandemia, diminuiu muito o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas, e ficou mais fácil de visualizar os crimes, por exemplo. Então, passa uma carreta, não tem tanto carro, tal, e a polícia consegue trabalhar melhor, tem menos acidentes, menos ocorrências, menos blitz, né, sei lá, o cara correr atrás de uma moto, aí já não está mais lá, está aqui cuidando de outras coisas. Então, são vários fatores que podem estar contribuindo aí. O Renato queria falar? Não, é que eu li uma entrevista, em uma das entrevistas o diretor da PRF ele fez questão de deixar isso bem claro, que não houve aumento da criminalidade. Foi a polícia realmente que começou a trabalhar mais e ter mais eficiência no trabalho, né? Então foi um aumento de eficiência e não, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Concordo, também concordo, acho que foi exatamente isso aí. A polícia começou a ter orgulho de ser polícia, né? A PRF tem um trabalho muito forte de marketing da própria instituição, né? De exaltar a atividade policial da PRF. Isso é muito positivo. Se todas as polícias fossem assim, né? Seria show. Mas é isso aí. Então, vamos pensar o seguinte. O que é que nós vamos fazer agora? O Lucas vai falar alguma coisa, Lucas? Professor, eu só fiquei um pouco com a dúvida. Eu acredito que a maioria dos crimes de meio ambiente eles não acontece na fronteira, mas sim mais na parte da região Nordeste. Eu acredito que região fronteira é mais crime de contrabando e descaminho. Eu creio que, de certa forma, sim, mas eu acho que na parte ali norte, Amazônia, isso deve acontecer demais. Ah, tem. Mas eu acho que não especificamente na fronteira, entendeu? Eu estava até lendo o material do professor Ari, por exemplo, de Temas, e falou que tem uma incidência muito grande também de crime ambiental pela região norte-nordeste, sabe? Mas também, no caso, pegaria uma parte da fronteira ali da Amazônia. Mas, assim, a Amazônia em si, eu acho que é onde mais tem crime ambiental, sabe? Depende do tipo de crime ambiental, por exemplo. Os crimes ambientais do norte, exploração ilegal de madeira, por exemplo, é bem mais enfático do que no Nordeste. Então, a possibilidade de exploração ilegal de madeira no Nordeste é muito menor. Talvez no Nordeste, como eu conheço o Nordeste, posso falar um pouco, é muito mais de animal silvestre, por exemplo. Né? Essas coisas assim, nesse sentido. E tem o tráfico internacional de animal silvestre também, que eu acho que é bem forte, né? Então deve estar ligado com a fronteira, né? Sim, sim. Também. Essa dinâmica é interessante, né, cara? Essa dinâmica do crime, assim, o Brasil é muito grande, né? Então, isso deve ser considerado. Então, a gente tá, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá pensando, né? A gente tá raciocinando. É o tema, né? Então, tipo assim, não é uma coisa simples. As pessoas acham que, eu vou fazer uma redação Professor, sem ler o tema antes. Como é que tu vai fazer uma redação sem refletir sobre aquilo ali? Tem que refletir. Tem que... a gente tá problematizando, né? A gente tá criando, porra, será que é assim, é assado? Aí daqui a pouco a gente vai mostrar os dados e tal. Pode falar. quando eu estava estudando geopolítica, eu vi o professor falando sobre o processo de grilagem. Você deve conhecer, que acontece exatamente mais no norte, na parte da Amazônia, que os criminosos que extraem as madeiras ilegalmente, eles fazem todo um processo em cima daquela região e depois se apropria dela. Por exemplo, ele vai lá, derruba as árvores e usa essa matéria-prima, vende. Aí depois, nessa mesma região, ele coloca, por exemplo, usa para plantações, para criação de gado, e eles fazem esse processo de grilagem que eles têm uma certa corrupção no meio também, que eles entram, por exemplo, eles corrompem donos de cartório, coisas do tipo, para gerar documentos falsos, que faz aquele processo de grilagem, que é para deixar mais amarelado, como se fosse um negócio antigo. E isso acontece que eles vendem muitas e muitas vezes. Tem até, inclusive, terrenos lá que foram vendidos assim 300 vezes. Eles fazem isso várias vezes, entendeu? Caramba. É absurdo mesmo.
Não, esses conflitos agrários são muito antigos no Brasil, né? Muito antigos mesmo. E no Nordeste e Norte nem se fala, porque é uma fronteira agrícola. Você já ouviu falar numa expressão fronteira agrícola, porque a expansão de certas culturas de monocultura, por exemplo, soja, milho, feijão, no Cerrado, por exemplo, é uma grande fronteira agrícola no Brasil. Então, a quantidade de conflitos agrários nessas regiões é muito grande. Inclusive, tem vários, várias ocorrências de pessoas que, sei lá, de pessoas do movimento social que são assassinadas porque elas enfrentam, né, os grileiros, elas enfrentam os latifundiários, né, elas vão a reclamar e ir para a justiça, aí os caras vão lá e matam. Então, conflitos agrários contra índios também no norte tem um problema muito sério entre latifundiários, criadores de gado e índios, né, e tribos indígenas, tem muitos conflitos. Você lembra daquela época lá do movimento sem terra, aquele negócio todo? Então, isso tem uma intervenção das polícias também, né, da Polícia Federal. A gente sempre vê a Polícia Federal ali atuando, às vezes numa reintegração de posse, uma terra que é de propriedade da União, os grileiros ou os agropecuaristas vão lá e invadem, a justiça vai lá, determina a integração de posse. Então, a polícia está sempre aí, né? Beleza, então, bora lá, bora continuar. Deixa eu mostrar aqui na tela. Espera aí. Tá. Tema 36, deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui é a nossa parte de temas comentados do curso, né? Aí o tema comentado 36, vocês já leram, né? Inclusive o colega já até fez a redação sobre esse assunto. Ele é bem completo nesse sentido, ele traz muitas informações, né? Então, primeiro ele contextualiza o assunto. Ele mostra assim, ele mostra basicamente o conceito de meio ambiente, né? Um conceito legal, um conceito também mais de diversidade, o que é fauna, o que é flora. É importante entender isso, né? Para contextualizar o assunto. Ele traz até aqui essa lei, né? A Política Nacional de Meio Ambiente, e relaciona, né, com a atividade das forças policiais. É muito importante a gente observar, quem lê esses temas aqui, os alunos do nosso curso que leem, eles percebem que esses temas não são feitos assim de qualquer jeito, né? Você percebe que foi feito para o curso, né? Foi feito para aquele tema específico. É tanto que quem elabora esses temas dialoga com o aluno, né? Mostra, ó, o aspecto 1 é para você fazer dessa forma, tá? Porque tal, não é aquela coisa jogada, né? É bem feito mesmo a preocupação que eu tenho para que tenha qualidade. Então, o aspecto 1 daquele tema lá fala assim, ó, a importância da PRF e da PF, na PRF, Polícia Rodoviária Federal, e da PF, que é a Polícia Federal, na proteção à fauna e à flora, né? Na crase aqui, proteção a algo, né? Fauna feminina, flora feminina, então, crase. Proteção à fauna e à flora. Então, eu quero ver se quem é que pode me ajudar? Né? O que vocês entenderam? A importância da PRF e da PF na proteção à fauna e à flora, com base no que a gente acabou de falar, né? Lógico, sem desconsiderar certamente o papel das outras forças policiais, da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, dos estados, que também atuam, né, nos crimes ambientais. E também do Poder Judiciário. Mas eu quero, do Ministério Público, né, quero que alguém me diga aí, o que achou, o que você pensa em relação a esse tópico 1 aqui? Eu acho que primeiro cabe diferenciar, né, o que é fauna e o que é flora, né? E eu acho que, inclusive, até a ação da Polícia Rodoviária Federal nesses dois sentidos são diferentes, né? Na questão da fauna, eu acho que está mais ligado aos crimes de animais silvestres, né, contra animais, e a flora mais contra a vegetação, né? Talvez seria o caso do desmatamento, né?
apreensão de madeiras ilegais. Sim, exatamente, correto. A questão da fauna, a gente vê muito, por exemplo, que é esse tráfico de animais silvestres, né? Aí você pega, por exemplo, a Polícia Federal, ela já atua mais no tráfico internacional, né, de animais silvestres, porque a competência da Polícia Federal esses crimes transnacionais, né? Uma das competências. Eles têm até um órgão específico para isso, né? Um órgão contra o tráfico de animais. Eu não sei se engloba também Sim. a flora e a fauna, os dois. Divisão de repressão aos crimes contra o meio ambiente e patrimônio histórico da Polícia Federal. DMAPH. É importante, um argumento bom para trazer na redação. A Polícia Federal tem esse departamento. A Polícia Rodoviária, por exemplo, a gente vê muito no Nordeste, aí, quem mora aí sabe, tem muita gente que vende animal, sei lá, tatu, vende ali um passarinho, né? Só o que tem aqui. É o que mais tem na beira da estrada, né? Exatamente. E aí a pessoa só oferecendo assim um animalzinho assim na mão, você passa na estrada e só para e comprar. De vez em quando a polícia dá uns flagrantes, né? Vai lá no reservado e faz uns flagrantes. Aqui na minha cidade, o pessoal tem assim como se fosse figurinha, sabe? Tem cara que tem 8, 10 pássaros. Pois é, aquela história complicada, é cultural isso aí, né? É igual aquela história da vaquejada lá, né? Agora, até que ponto essas pessoas sabem que elas estão cometendo um crime, né? O que é ilegal, se é que estão, né? Não sei se o passarinho que elas possuem são legais ou não, né? Se tem a regulamentação do órgão. Mas é interessante também essa discussão, né? Até que ponto as pessoas têm consciência disso, né? Na verdade, ninguém pode se apegar no eventual desconhecimento da lei para se evadir de culpa, né? É uma regra do direito. Exato. Então, você não pode eu não conhecia a lei. O que pode acontecer é, eventualmente, uma amenização da pena, uma diminuição da pena, se for comprovado que você realmente é uma pessoa, sei lá, do mato mesmo, ali da roça, que não tem instrução. Agora, com o mínimo de conhecimento, não vai eximir a culpa não, tá? Isso aí, em tese, seria, né, uma exclusão de culpabilidade ali, né? Erro de proibição, né, professor? Proibição. Sim, só uma outra dúvida. Se por acaso eu explicar o que é a fauna e o que é a flora, pode ser desvio de tema? Depende, assim, ó, a importância da PRF e da PF na proteção à fauna e à flora. Seria legal começar, depois da contextualização do aspecto, citar brevemente o que é fauna e o que é flora, né? Para deixar mais redondinho. Porque, beleza, a fauna e a flora, né, constituídas pelos animais, pelas árvores, sei lá, enfim, de forma bem breve. Porque o foco do tema é a importância da PF na proteção da fauna e da flora. O que não quer dizer que você não possa mencionar brevemente o que é fauna e flora. Tranquilo. Bem tranquilo quanto a isso. Não Então, sei agora... nesse caso, apesar de falar da PRF aí, por falar exclusivamente de fauna e flora, eu não poderia citar, por exemplo, a questão de gases poluentes, ações da PRF, não, né? Não, é porque eu acho que aí fugiria ao tema. Que a PRF não... Assim, ó, ela até pode, por exemplo, se você mencionar, por exemplo, ali que a PRF atua fiscalizando a emissão de gases poluentes na natureza. Porque, de certa forma, vai, de forma difusa, atingir a fauna e a flora, né? Então, está protegendo o meio ambiente. Quando o CTB ele fala em meio ambiente, e tem um capítulo do CTB que fala sobre isso, né? Ele foi muito criativo nesse sentido. Vamos criar um capítulo para falar sobre a proteção ao meio ambiente, e isso inclui a emissão de gases. Então, a PRF tem essa atribuição de fiscalizar a emissão de gases poluentes. Então, posso citar isso como exemplo. Um exemplo de atuação da PRF na proteção à fauna e à flora pode ser esse. Eu posso também usar o exemplo que também, professor, faz o recolhimento de animais que estão no meio da via? Sim, pode, porque os animais estão correndo risco, né? E colocando outras pessoas em risco também. Né? Sim.
E a PRF tem esse trabalho, né? Eles têm uns caminhãozinhos lá que saem pegando jumento, cavalo aí na rua. E a PRF atua nas rodovias, que é uma via rural, né? Então, acho que isso também pode ser citado. Sim, claro, claro. Não, todos os argumentos que vocês estão mencionando aí estão dentro do tema, não estão fugindo ao tema, não. Isso aí. Beleza. Mais alguma informação aí? Deixa eu botar aqui de novo. As ações de fiscalização, professor, a gente já pode também já citar nesse primeiro aspecto a fiscalização, a madeira, vamos dizer, quando eles pegam um caminhão cheio de madeira ilegal ou com animais silvestres. Citar essa fiscalização, citar essa ação já de maneira repressiva, já seria bom no primeiro aspecto? Pode? Pode ver até que, até no próprio tema comentado, a gente sugere aqui, ó, madeira ilegal apreendida pela PRF em 2020 supera em 95% a de 2019, né? Então, meu amigo... Eu acho que essa parte, inclusive, da apreensão nas rodovias, ela é algo bastante interessante, porque as rodovias que ligam até os interiores e os locais do Brasil, que é gigante, né? Então, você fortalecendo essa fiscalização, você estaria quebrando a estrutura logística dos traficantes, né? Que é algo extremamente importante. Quebrando essa estrutura logística, consequentemente, diminuiria o poder financeiro, né, dessas organizações. Eu acho que uma coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui é não focar somente na PRF. Então, tem que lembrar, tem PRF e PF. Tem que dividir os exemplos. Então, sei lá, traz 2 exemplos para PRF, 2 para PF. Porque se você traz, sei lá, 2 exemplos para PRF e 1 para PF, fica desequilibrado. Isso pensando naquela lógica de cálculo do CESP, né? Que tem que ser equilibrado. Se ela pede as duas coisas, tem que trazer igual para os dois, né? Se você trouxer muitos exemplos para PRF e poucos para PF, pode ficar com a nota parcial. A gente pode citar a ação mais, apesar de ser preventiva, a mais repressiva da PRF e a ação preventiva da PF, de investigação das organizações criminosas que direcionam para essa parte ambiental. Dá para a gente dividir, de certa forma. O ideal seria você trazer uma ação preventiva de cada um e uma ação repressiva de cada um. Seria bem mais completo. Demonstraria bem mais conhecimento em sua parte, né? Aí você podia falar assim, ó, as polícias atuam preventivamente, aí posteriormente e repressivamente, tal, assim como na atuação da PRF e tal, entendeu? Dividir preventivamente e repressivamente. É uma boa estrutura, meio lógica e meio matemática, assim, que esgotar todos pela banca. Não fica aquela coisa solta, aqueles exemplos, né, bagunçados. Não, tá tudo bem preventivamente, assim, repressivamente, assim, né? Agora, o professor, seria bom, no caso, a gente não só explicar, não, tipo, citar a ação, mas como também explicar o impacto que ela causa, tipo, tanto o impacto positivo ou não, vamos dizer, só citando, vamos dizer, o que cada polícia faz já seria suficiente ou não, vamos dizer, teria que ainda dizer o que aquela coisa impacta, sabe? Deixa o argumento mais completo ainda, isso que tu falou, né? Por exemplo, se você se limita só, por exemplo, qualquer estrutura aqui, vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou o modelo de redação, para a gente ver como é que foi escrito. Ó, em primeiro lugar, a importância da PRF na proteção à fauna e à flora se expressa não apenas na atuação diante da emissão de poluentes e ruídos pelos veículos nas rodovias federais, que adoecem e estressam os animais. Então, aqui já é um exemplo, né? Já é um exemplo, que a atuação da PRF, né, na questão da emissão de ruídos e tal, mas também na apreensão de carregamentos ilegais de madeira e de animais silvestres. Então, veja, aqui ele citou 2 exemplos da PRF, não foi? Sim. Uma questão da emissão de poluentes e ruídos. Poluentes e ruídos são 2 coisas. E apreensão de madeiras ilegais. Então, uma é mais preventiva. Então, está o policial rodoviário lá,
fiscalizando, de forma preventiva, até com campanha de educação e tal, e outra mais repressiva, que é na apreensão mesmo, por fronte, né? Aí a PF, por sua vez, atua, por exemplo, no combate ao tráfico internacional de animais, um exemplo, e no combate à biopirataria de maneira geral, já que sua atribuição em relação ao meio ambiente diz respeito aos crimes ambientais federais. Então, ele trouxe também 2 exemplos. Então, assim, ficou um negócio meio misto. Prevenção, repressão, mas ele contemplou os dois. Os dois contemplou PF, contemplou PRF, 2 exemplos de cada um. E como tu falou, a questão é, será que eu tenho espaço para fazer, para mostrar de que maneira essa atuação repercute positivamente na sociedade? Aí tem que ver, né? Será que eu tenho espaço? Porque tem que pensar nos demais aspectos. E os demais aspectos, vou ter espaço para trazer? Aqui já não seria Inclusive, eu interessante. fico, quando eu estou fazendo a redação, sobre qualquer tema, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de saber até que ponto eu preciso explicar, entendeu? Porque eu fico receioso de exemplificar apenas, sem deixar mais claro o que está ali, ou de esclarecer demais, o que acaba ficando mais extenso. Eu também tenho esse medo de acabar explicando demais e acabar faltando espaço para o resto. É algo bem comum isso aí, os alunos acabarem tirando notas muito diferentes entre os aspectos. Por quê? O cara se pega demais, às vezes, respondendo um aspecto muito bem, aí tira nota máxima, beleza, num, só que ele tomou tanto espaço e ele fica com menos espaço para os demais. Naturalmente, quando tu tem menos espaço para um outro aspecto, tu vai trazer menos argumentos, não é? Menos linhas, menos argumentos. E aí a nota vai naturalmente baixar. Então é importante ter esse equilíbrio. É por isso que eu sempre digo, usa a conclusão como uma abordagem do último aspecto, porque é mais linha para você explorar o assunto que vale ponto, né? Então, aqui você pode perceber, ó, que ficou uma introdução, ó, ficou até meio grande essa introdução, não deveria ser tão grande, né? Poderia ser menor. Aí, o aspecto 1, aspecto 2 e aspecto 3, que é a conclusão do texto, né? Aqui, entendeu? É essa estrutura. Você pode perceber, ó, que os parágrafos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, ó, né? Tem mais ou menos o mesmo tamanho. Agora, por exemplo, imagina assim, ó. Imagina que eu tenho 3 aspectos, a nota de 0 a 20, né? Então, vai ser mais ou menos assim, cada aspecto vale 6, né? 6, 12, 18, mais 2, do critério de apresentação e estrutura, 20. Mas pensa o seguinte, a pessoa, essa banca fala o seguinte, ó, no lugar de cada um aspecto ter 6, o aspecto 1 vai ter 10, o 2 vai ter 4 e o 3 vai ter 4. Aí fecha 18, né? Mais 2 lá, 20. Nesse caso, se o aspecto 1 vale 10, o que você vai fazer? Naturalmente, o teu texto vai ter um parágrafo de abordagem do aspecto 1 bem maior do que os outros. Porque o aspecto 1 vale 10 e os outros valem 4. Então é meio lógico. Quanto maior a pontuação do aspecto, maior o tamanho dele. Concorda comigo? Porque vai demandar mais argumentos. É por isso Sim. que, em redação com 2 aspectos, vocês têm que fazer aspectos grandes, porque são muito mais pontos por aspecto. Para você merecer aqueles pontos, que estão em grande quantidade, você tem que trazer muitos argumentos. Aí vale o que o colega falou: é exemplificar, é mostrar relações de como isso repercute positivamente na sociedade, como isso, sabe, exemplificar mesmo, explicar, para você merecer aqueles pontos. Então, vai por mim. Pensa, pô, aspecto grande, a pontuação grande, tamanho de parágrafo grande, né? Aí não tenho esse apego, tipo assim, o parágrafo tem que ter 4 linhas, tem que ter 5. Não tem esse apego. É tipo assim, é o momento, é a circunstância, beleza. Vamos lá. Se tiver 8, o outro tiver 6, mas a abordagem foi boa, não tem problema, não se apegue a isso. Não se apegue a detalhes simples, assim. Minha letra é assim, não tem problema. Se tua letra é assim, eu uso o C dessa forma. Beleza, não tem problema. Importante para o CESP, meu amigo, é conteúdo. Em relação ao tipo de abordagem,
é possível fazer uma pergunta simplesmente para instigar, fazer a pessoa que está lendo, né, no caso do corretor, pensar, ou se eu faço uma pergunta, necessariamente eu tenho que me posicionar sobre ela? Você acha que isso é meio perigoso, né? Só simplesmente fazer a pergunta e deixar no ar ali. Olha Se só, estiver dentro de um contexto, claro. não é recomendável o uso dessas perguntas. A gente chama isso de pergunta retórica, né? Uhum. Não é recomendável, por quê? Quem está fazendo a redação? É você ou o corretor? Quem está sendo testado? É você ou o corretor? É você. Quando você faz uma pergunta para o corretor, você está testando ele. Sendo que quem vai ser testado é você. E o grande risco de fazer uma pergunta retórica é você não responder a pergunta que você mesmo fez. Porque se você faz a pergunta para quem tem que responder, é o corretor ou você? É você. Aí as pessoas fazem pergunta para o corretor, mas eu não vou conversar com o corretor para ele me responder, né? Quem tem que responder é você. Então, primeiro, não é recomendável fazer pergunta retórica. E se fizer, responda e fundamente a sua resposta. Então, não é nenhum recurso muito aconselhável para esse tipo de redação Sebrasp, tá? Já não é recomendável para o modelo argumentativo e muito menos para o expositivo. O expositivo é muito mais objetivo. Então, não aconselho o uso de pergunta retórica, não, beleza? Beleza. Professor, necessariamente por ser expositivo, eu não preciso, por exemplo, defender de fato a ideia, Só expor. só expor, acabou, passa para outro. Só expor. Porque, na verdade, o que o modelo expositivo quer de você? Ele quer saber se você conhece o tema. E não quer saber se você sabe problematizar o tema. A gente já vem daquele modelo Enem, né, que tem que explicar, se posicionar. Então, Isso. meio que quebra o... Exatamente. Porque ele não quer que você crie a roda, não. É nem quer que você crie a roda. Aqui não. O Enem quer que você crie a roda e o CESP quer que você faça ela rodar. A roda está criada, eu não vou criar a roda, não, só boto para ela rodar. Tá, discorra sobre o papel. Ó, vamos lá. A importância da PRF e da PF na proteção à fauna e à flora. Aí o aluno vai falar assim: o brasileiro é um povo que não preserva a natureza. Isso é fruto de um histórico não sei o quê, tal, causa não sei o quê da falta de informação. Tá, mas isso aí não está respondendo a pergunta. A pergunta foi muito direta. Pergunta não, o aspecto. A importância da PRF e da PF na proteção à fauna e à flora. Começa assim, a PRF e a PF atuam conjuntamente na proteção ao meio ambiente de diversas formas. Preventivamente, a Polícia Rodoviária Federal faz fiscalizações e campanhas institucionais, como, por exemplo, a campanha tal. Repressivamente, a Polícia Rodoviária Federal atua na fiscalização e na apreensão de madeira ilegal, de animais silvestres. É assim. Você não está criando a roda. Aí o cara vem, mas o governo, infelizmente, o governo federal é culpado por tudo, os políticos são culpados. Você não tem que dizer isso. Tá? Deixa isso aí para o bate-papo lá da tua casa, dos teus amigos. Aqui não, aqui a gente quer passar em concurso. Beleza? Beleza. Então, bora lá. O aspecto 2 é que tem várias matérias, né? A galera sempre tem muita dificuldade, assim, Ari, onde é que eu busco informação, onde é que eu busco fonte? Foi justamente por isso que eu criei esses modelos comentados, né? Porque já está tudo meio condensado. O cara já clica aqui, já vai direto. Por exemplo, aqui, ó, em pouco mais de 5 meses, PRF flagra 46 pessoas em crimes ambientais em rodovias no estado do Acre. Aí o cara vai aqui, ó, já abre a matéria, né? Já abre a matéria. Ó, o cara já vem aqui, já lê, já pega dado, né? Ó. Isso aí. Bora para cima. Opa. O 2 aqui, ó.
discorra sobre o papel educativo e preventivo das polícias com vistas à conscientização ambiental. Isso aqui até, de certa forma, complementa, né, aquilo que eu falei antes. Você poderia até deixar para falar dessa parte preventiva aqui, né? Porque o aspecto 2, ele tem essa cara, ele já pede ações preventivas, né? Então, poderia ter focado, talvez, ali mais para a parte repressiva naquele aspecto 1, porque o 2 pede as preventivas, né? Que é muito importante. Por que eu falo, eu uso tantas essas expressões, ação preventiva, educativa, porque isso aqui é a cara do CESP, né? O CESP é uma banca muito progressista. Ela está sempre buscando prevenção, buscar alternativas, evitar o conflito, evitar guerra, entendeu? Evitar o embate. Então, ó, a gente traz aqui várias situações, ó. Por exemplo, aqui, ó, a PM de Minas Gerais, lógico que o foco aqui é PF, PRF, né? Mas eu trouxe um exemplo aqui da PM de Minas, né? Tem uma patrulha de prevenção à degradação do meio ambiente. Aí vamos focar aqui na PF, PRF, ó. Como é que a PRF, um exemplo de ação preventiva e educativa, né? Ó, participação da PRF na semana do meio ambiente. Aí tem aqui, tal, comunicados e alertas da PRF na imprensa. Proteção animais silvestres. Então, vários exemplos, né? Ó, campanha de conscientização sobre tráfico de animais silvestres. A IPF, né? Ó. Enfim, tem várias coisas aqui. E aí, o que vocês acham dessa parte de preventiva e educativa aí? Nessa parte... Pode falar, vai. Não, fala aí, vai. A minha dúvida é o seguinte, eu preciso citar ações que a polícia já faz, ou eu poderia citar, por exemplo, criar uma campanha de entrega de animais silvestres voluntariamente, ou eu tenho que citar uma campanha já existente? Pode ser tanto algo que já aconteceu, como também algo que você propõe, uma proposta, né, de ação. Tranquilo. Tudo isso vai demonstrar sua capacidade de compreensão do tema. Show. Professor, no caso, as ações que a PRF faz, por exemplo, tipo, ela tira foto e coloca lá no Instagram de uma madeira prendida, de um animal silvestre capturado por eles e tal. Eu poderia citar isso aí também, dizendo que essas ações, além de informar a população sobre a ação da PRF, também pode conscientizar a mesma sobre o que isso é errado, até que vai em parte daquilo que o senhor falou, que algumas pessoas não têm noção, sabe? Que comprar um animal ali na rua, um silvestre é errado. Sim, interessante. São as chamadas ações pedagógicas, né? Tem várias blitz, por exemplo, o objetivo da blitz não é só educativo. Às vezes o cara está errado, o policial tem carta branca para não punir naquele momento só para conscientizar, né? Então, tem essas blitz educativas também. O nosso CTB ele tem muito esse foco, né, na educação para o trânsito, né? E educação de forma geral, né? E professor, e quanto às medidas que podem ser implementadas no futuro, como o amigo Carioca falou antes, eu poderia deixar esse tópico para a conclusão, o último aspecto? Depende, o que é que pede lá a conclusão? O que pede o último aspecto? Eu acho que são as ações justamente que a polícia pode vir a desenvolver. Pode e deve, né? Mas você não pode esquecer de falar aqui também nessas preventivas aqui no 2, né? Tem que falar Certo. tanto em um como o outro, não tem problema. Desde que não se repita também, né? Então, o que eu vi, por exemplo, lá na PRF 2018, o cara focou só em ação repressiva. Quando a banca pediu alguma coisa preventiva, aí fugiu ao tema. Porque a banca pediu repressiva, ou preventiva, o cara falou repressiva. Entende? Por mais que realmente aquele exemplo que ele trouxe seja repressivo e seja interessante, não foi aquilo que a banca pediu. A banca pediu uma ação preventiva. Tá? Então temos que tomar muito cuidado. Redação Sebrasp é uma fórmula matemática, eu costumo dizer isso, né? Se você erra
um sinal, vai tudo para o espaço. Aí o cara fala assim, rapaz, perdi o ano lá em matemática porque tirei, sei lá, a prova valia 7, eu tirei 6,9. O professor não me deu um décimo, porque eu botei uma vírgula errada. Mas num cálculo de construção de um prédio, se botar uma vírgula errada, o prédio pode cair, né, meu amigo? Aí o cara tem que aprender desde cedo que é assim mesmo, pô. A gente não entende, a gente é criança inocente, né? Não sabe do mundo que a gente vai viver, né? Da realidade. Isso aí, bora lá, ó. Apresente sugestões, né? De implantação de ações que possam contribuir futuramente para a preservação dos potenciais naturais. Aí vocês percebem que Só aqui, ó, pode falar. quando, por exemplo, se eu quiser, num aspecto anterior, citar uma parte do CTB, eu consigo lembrar de partes que tem relação com isso, mas eu não costumo lembrar exatamente do artigo. E eu vi que em alguns argumentos, tem o artigo. Existe muita diferença de eu colocar um número do artigo e não colocar? Não tem repercussão nenhuma para a sua prova. Não vai trazer nem mais nem menos força ao seu argumento. Te garanto. Basta você citar o nome CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, já é suficiente. Porque é um argumento, né, de autoridade. Você está se baseando numa fonte confiável. Citar o artigo não vai trazer nada mais do que a nota que você tiraria se tivesse mencionado o Código de Trânsito Brasileiro. Nem precisa também nem citar o nome da lei, o número da lei, na verdade, só o nome da lei. Tá? Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Então, perceba aqui, ó, que esse último aspecto, ele não está pedindo nada, assim, ó, não são ações da APF e da PRF. Entende? Sim. São ações de forma geral. Só que, de forma geral, das polícias, né? Porque, veja, quando ele quis que você falasse da PF e da PRF, ele mencionou, ó, aqui em cima, ó, PRF, PF, não foi? No 1. Só que ele está pedindo qual que é o tema, né? Qual que é o tema? O tema é o papel das forças policiais brasileiras na proteção ao meio ambiente. Consegue linkar o tema? Linkar o tema com os aspectos? Ele fala forças policiais, mas o aspecto 1 pede propriamente dito em relação a PRF e PF. Já o 3, ele não fala em nenhuma polícia, ele fala de forma geral. Então, eu posso considerar que esse link entre o tema central, tá, o aspecto, eu depreendo que, de fato, são as forças policiais de forma geral, né? Então, o professor, se por acaso eu cito, por exemplo, o seguinte exemplo, eu digo que uma boa ação seria o endurecimento de leis mais pesadas para quem é madeireiro, para quem queima, para quem faz queimada. No caso, isso estaria fora do tema, porque não cabe ao poder policial, mas sim ao poder judiciário. Ao poder judiciário não, seria ao poder judiciário e legislativo. Fugiria um pouco, daria uma tangenciada. E também, se você só citar assim, beleza, endurecimento de leis, mas... Professor, e se eu falar isso, abordando que isso facilitaria, por exemplo, tornaria mais efetivo o trabalho das polícias? Sim, Porque, nesse por sentido, exemplo, sim. eu não lembro ontem, mas eu vi um vídeo, inclusive era sobre os animais silvestres, de um cara bem conhecido numa região, eu acho que era aqui no Nordeste, que ele já tinha sido preso, indiciado umas 4 vezes pela mesma coisa. E aparece lá o policial falando que já sabe que o cara faz isso e ele não vai parar, mas eles não podem fazer nada, porque a punição para esse tipo de coisa no Brasil não é tão severa. Eu acho que a maioria das leis dos crimes ambientais cabe juizado especial, né? Cabem vários benefícios ali. Você tem um procedimento bem específico. Se você observar, o Congresso Nacional ele tem uma bancada ruralista. Ele tem bloco de parlamentares que estão lá em defesa desse grupo.
de latifundiários, de agropecuaristas, para estar sempre, né, fazendo essa defesa. Então, te garanto, não é do interesse deles aprovar qualquer tipo de projeto que atinja esse público, que endureça essas penas. Tem até um fato, quando eles foram aprovar o atual Código Ambiental, deve ter uns, sei lá, uns 6, 7 anos isso aí, os caras pegaram lá que a proposta da lei foi criada no escritório de advocacia de um advogado que é ligado à bancada ruralista. Quem criou o Código Florestal foi um advogado, e ele só passou o texto lá para os deputados aprovar. Assim, ó, quem faz o texto somos nós, vocês só aprovam, do jeito que a gente quiser, porque foi a gente que patrocinou a campanha de vocês, então você tem que rezar na nossa cartilha. Por isso que as leis são brandas, né? Infelizmente é assim. Tá? Então é assim que acontece no Brasil. Essa coisa, professor, eu lembrei agora daquela ativista que morreu faz alguns anos. Dorothy Stang, isso. Eu poderia citar essa questão assim repressiva, porque, por exemplo, os madeireiros, etc., eles, além de não serem punidos, eles sujeitam os ativistas, pessoas que às vezes ali não ganham nem dinheiro, só quer defender o meio ambiente mesmo, a perigos assim desnecessários, né? Poderia citar um evento como esse, assim, como uma ação? Não é nem uma ação, né? Não seria nem uma ação, porque não é isso que a banca... Um malefício da seria um argumento que você traria se você já tivesse esgotado as demais possibilidades ali, né? Tipo, esgotei o assunto, o que a banca realmente pediu de forma bem direta, aí eu posso citar um exemplo, né? Mas não sei, deixa eu olhar de novo aqui o aspecto, só para ter certeza, né? Eu acho que talvez, por ser relacionado com a polícia estritamente, eu acho que talvez fugiria o tema mesmo. Está falando futuramente, ó, contribuir futuramente para a preservação dos potenciais naturais. Aí, ó, ações de fiscalização, né? Que no caso é mais preventivo, ações de repressão, né? Enfim. Caberia nesse tópico falar por exemplo, da maior troca de informação entre as duas polícias, tentar unir uma à outra, troca de informação e inteligência, né, juntando banco de dados, trocando ali, a fim de solucionar mais rapidamente, né, os problemas. Sim, agora eu não vou lembrar, cara, mas no norte, agora, se alguém estiver assistindo agora, pode até comentar aí no YouTube, tem um projeto das polícias do norte, todas as forças policiais, federal, estadual, que é um projeto lá de proteção à floresta amazônica, tá? Eu não lembro agora o nome. Alguém vai mencionar aí. Não sei se é Sonar, uma coisa assim, um nomezinho diferente. Mas vamos ler aqui o que está escrito, a gente vê como é que ficaria mais ou menos, né, essas propostas para o futuro, né? Vamos aqui, ó. Por fim, ó, dada a importância do meio ambiente e da atuação policial no sentido de sua proteção, é necessário o aumento do efetivo das polícias, né? Olha que interessante. Ela não é uma coisa importante para a preservação ambiental futura, o aumento do efetivo das polícias? Se eu não tenho efetivo, eu não consigo proteger e, naturalmente, eu não consigo preservar o meio ambiente, né? Sim. Até porque, naturalmente, assim, ó, a atuação policial ela só vai acontecer quando a educação falhou, né? Quando o Estado, quando a família, a sociedade não conseguiu educar as pessoas para preservar, que a base é isso aí. Se a sociedade não consegue preservar, o Estado não consegue fiscalizar os órgãos ambientais, a polícia tem que ir lá e reprimir, né? E também prevenir. Mas seria aí a última rácio, né? A polícia seria a última rácio, né? Efetivo das polícias e operações que fiscalizem e punam a prática de crimes ambientais. Então, ó, veja que já são 2 exemplos, né? O aumento de efetivo policial e o aumento de operações, né? Isso tudo dentro dessa perspectiva policial, né? Além disso,
Olha como eu estou conectando as partes do texto. Ó. Além disso, ó, ainda mais, né? Mais um exemplo. É preciso um trabalho de conscientização de crianças e jovens nas escolas, ó. Né? Então não fica só naquela coisa de prender, de matar, de trocar tiro, entendeu? Vamos lá, e as escolas? Como é que a polícia pode fazer isso nas escolas? Como é que o policial pode chegar na escola e, ó, vamos fazer aqui uma palestra, né? Vamos conversar aqui, né? Feito por agentes policiais federais, para promover uma geração atenta aos problemas da natureza. Viu aí? Mais um exemplo, né? Dessa forma, essas medidas podem contribuir futuramente para a preservação dos potenciais naturais. E aí, fugiu ao tema? Não, professor. Teve algum argumento que ele trouxe que ele não exemplificou? Tudo bem fundamentado, né? Ó. É difícil Então, fazer isso? Não é difícil. ô, professor, então a maneira mais segura, né, não seria nem abordar então essa parte de leis mais severas, mais duras. Acho que é melhor deixar isso um pouco mais do lado, então, né? Olha, é como eu sempre vejo a banca Sebrae agindo assim, ó. Se o candidato se fixar somente em ações repressivas, a nota é parcial. Porém, se o candidato se fixar em ações preventivas e repressivas, né? Quanto mais completo é o teu argumento, melhor. Tu não pode querer ser o cão raivoso que quer resolver tudo na porrada, não. Se tu quiser resolver tudo na porrada, tu vai ficar com nota baixa. Porque não é só assim que resolve. Olha a criatividade de quem escreveu isso aqui. Olha, beleza. Aumentar o efetivo policial, aumentar as operações, mas tem que ter também um trabalho nas escolas, educativo, pedagógico. Entendeu? Eu vendo essa redação, esse exemplo, o que eu acho bacana é que, para mim, é uma grande dificuldade, é como ser simplista sem ser raso, sabe? Eu acho que o grande lance da comunicação é isso, ela chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Então, aí você vê que ele usa uma linguagem simples, mas só que ele consegue abranger com bastante eficiência, né, todos os temas. E, às vezes, a gente tenta ser, sei lá, querer impressionar o examinador, alguma coisa assim, e até às Sim. vezes fugindo daquela nossa linguagem que a gente não está acostumado e acaba se perdendo, né? Indubitavelmente, né? Exatamente. Malgrado, destaque. Isso. Uhum. Não Que precisa usa fazer uma isso. linguagem muito, sei lá, uma muito culta, sabe, por assim dizer. E às vezes você quer usar uma linguagem difícil e sem saber usar, sem saber conectar. Então, cara, vai no simples, vai no basicão mesmo, que é o melhor. É o feijão com arroz. Eu notei que eu comecei a separar os conectivos que eu posso usar em determinadas partes do texto. E depois disso minha nota melhorou. Eu meio que faço um esqueleto para a primeira parte, jogo lá o tema, os tópicos. Em primeiro lugar, primeiramente, em paralelo a isso, por fim, né? Tem toda uma estrutura que não é só aquela escrever, falar, mostrar sobre os aspectos, tem que Sim. linkar tudo, né? São as vigas mestres, né, da redação. Isso aí. Pô, bem produtivo, né, esse nosso papo. Muita Sim, gente. professor. Show de bola. Muito bom. Tudo bom, professor. Eu acho esse um tema aí bastante pertinente, viu, professor? Acho que com a chance alta de vir aí na prova da PF ou da PRF, eu acredito. Não, um tema forte, assim como aquele tema da tecnologia também, tal, policial, dos crimes Um Da tema, Covid. cibernéticos. um tema parecido com esse que eu acabei de abrir aqui, eu vi que eu não fiz esse tema, eu fiz o da legislação de trânsito e meio ambiente. Apesar de Eu dar para também perdi. ter algumas coisas em comum, tem a ver, né? Já é mais focado para PRF, né? Sim, sim. CTB mesmo ali e tal, já é mais focado. Nesse caso, tomar cuidado para não fugir, né? Não fugir ao tema. Cada um no seu quadrado ali. É porque a galera pede muito tema assim para PRF. Eu quero tema para PRF. Mas eu falo assim, cara, tema para PRF pode cair qualquer coisa, porque só em ter geopolítica ali no edital já abre um leque muito grande de possibilidade de cobrança de qualquer tema. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero seu curso tem temas para PRF?
ela acha que todos os temas vão ter o nome PRF lá. Assim, PRF, não sei o quê. Não. Pode ser que caia uma coisa mais abrangente ali, né? Tem que Eu estar acho preparado para tudo. muito forte da questão de cair alguma coisa envolvendo o Covid. Eu vejo que a PRF ela tem mostrado muito essa questão da importância da PRF, né? Em calamidades, essa história. É, eu acho que sim, acho que pode ser. Porque, na verdade, só que eu penso assim, ó, eu penso que a banca pode trazer um tema do Covid, mas não focado só na PRF, porque seria muito egoísmo, sabe? Porque não é só a PRF que atua na pandemia, todas as polícias atuaram muito bem, né? Então, só que a PRF dá mais marketing para isso, dá mais publicidade, a atuação, né? É mais visível, nas redes sociais, tal, na imprensa. Só que a PM também atua, a PC também atua, a Guarda Municipal também atua. Isso. Então, eu acho que a banca seria muito mais feliz se ela trouxesse uma atuação da segurança pública de forma geral. Como é que a segurança pública se reinventou na pandemia? Porque mudaram os crimes, né? Mudaram muitos crimes. Passou a ser um tipo de crime diferente, crime mais cibernético, né? Outros crimes aumentaram. E aí, como é que a gente lidou com isso? Como é que a sociedade lidou com isso? Enfim, tá bom? Então, galera, beleza, muito bom falar com vocês aí. Muito obrigado pela participação. Vamos fazer mais vídeos assim com outras pessoas. Gostei desse modelo aqui. Quem está assistindo o vídeo no YouTube, puder dar o like aí, comentar. Muito obrigado, Léo, Lucas, Renato, os alunos que se voluntariaram para participar desse conteúdo aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado também aí da proposta. Sim, sim. Mais argumentos. Sempre tem dúvidas que a gente pode tirar. E vamos que vamos, galera. Muito obrigado aí. Sucesso para vocês nos estudos. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, Obrigado, professor. Valeu, Obrigado galera. aí pela oportunidade. Tamo Boa junto. noite, pessoal. Valeu.